Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós vamos fazer a resenha de um livro Astrologia de Nós Dois, de Gary Goldschneider. É um autor que já era conhecido por ter escrito um livro famoso em 3 volumes, que é A Linguagem dos Aniversários. Um livro que detalha mesmo, né, as pessoas que nasceram em cada signo, mas a editora resolveu propor a ele uma situação que era diferenciada, porque nos anos 90, alguns autores da editora lá, alguns funcionários disseram que era muito comum as pessoas se preocuparem consigo mesmo, de saber sobre si mesmo, e nos anos 2000 estava vendo muitas pessoas se questionando sobre o outro e sobre a relação, porque estavam vendo que realmente precisavam aprimorar essa questão do relacionamento com o outro, e aí eles pediram para que ele fizesse esse livro com a mesma característica do A Linguagem dos Aniversários, detalhando as relações entre as pessoas, mostrando em cada nível de interação entre as pessoas como a astrologia poderia ajudar. E ele fez isso, e depois de ter passado de 2007 a 2008 fazendo esse trabalho, ele concluiu que esse realmente era o livro que ele gostaria de fazer desde o início sobre astrologia, que estava faltando e que ele estava sentindo que estava precisando escrever mesmo um livro como aquele, e ele acabou dizendo que foi o livro que ele mais gostou de escrever sobre astrologia, certo? Então é sobre isso que nós vamos ver logo depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, vamos ver agora então o livro por dentro, né? Mas antes disso eu quero mostrar a vocês que ao lado desse livro existe uma série de outros que tratam da parte dos relacionamentos, né, na astrologia. Esses dois um pouco mais recentes, eu diria esse praticamente na mesma época foi lançado, que é um manual cósmico interativo para encontrar um amor duradouro, os signos e o amor, de Caroline Faulkner, da editora Pensamento, lançado no ano passado, junto com esse também, que foi no ano passado. Esse aqui, na verdade, eu tenho dúvidas. O cadastro dele está no final. Esse daqui, na verdade, foi lançado em 2018, né? Então, já tem bastante tempo. Bom, então esse aqui já foi lançado ainda mais recentemente, o de cá em 2018 foi lançado e só agora a gente está fazendo essa resenha, né? Mas é interessante saber outros, né, que existem desse tema. Esse aqui vou fazer uma resenha, brevemente estará sendo lançada. Aqui é esse Astrologia para Relacionamentos Verdadeiros, né? Um guia moderno e inclusivo sobre os astros para enriquecer sua vida amorosa e seu relacionamento com a família e amigos. É da editora Pensamento também, e esse foi de 2022. Então, na verdade, eles têm características muito semelhantes, inclusive esses dois têm características muito semelhantes, né? O de cá chega perto também, mas tem algumas pequenas nuances diferentes, porque ele não é tão regular em relação ao que ele fala em cada signo. O de cá ele tem para cada signo títulos diferentes, tem coisas em comum, mas muitas coisas diferentes para cada signo e para cada relacionamento. Tem uma peculiaridade muito interessante aqui que vocês vão ver depois na resenha. Esse aqui, o mais clássico, mais antigo de todos e também um dos mais populares, né? Os Astros e o Amor, de Liz Greening, recentemente lançado. Nós temos aqui uma resenha no canal, que eu vou deixar o card aí para vocês verem, né? Esses dois livros aqui, excelentes livros, ambos de Stephen Arroyo, por isso que eu estou mostrando os dois juntos. Relacionamentos e Ciclo da Vida, uma visão abrangente da astrologia, e Astrologia dos Relacionamentos Íntimos, Fatores Energéticos no Amor, Sexo e Compatibilidade. O Stephen Arroyo é conhecido por sua abordagem também junguiana, né, e também da sincronicidade e tal, mas também uma abordagem muito científica, muito experimental, com muitas evidências do que ele diz antes de ele publicar. Leva anos para publicar um livro, às vezes, porque ele verifica muito se aquilo ali é válido, se não é válido. Então, respeitável aqui a publicação. Bom, quando eu falei de Liz Greening, eu poderia ter falado também desse aqui, Relacionamentos, um livro que está merecendo já um novo lançamento, né? Guia Astrológico
para conviver com os outros num pequeno planeta. Já falei dele aqui algumas vezes. Ele talvez seja o livro assim didático para dar subsídio teórico a esse daqui, porque esse aqui fala de signo por signo, dividindo em elementos, mas mostrando a forma de se relacionar, o modo amoroso de cada um dos signos e tal. E esse aqui fala de relacionamento de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais ampla, né? Assim como esse também, que é um livro que faz parte de uma série de livros que a gente conhece como Curso Básico de Astrologia, de Marion Demarche e Joan McKeevers. Esse livro aqui é específico de técnicas de sinastria, o horóscopo dos relacionamentos, de uma sequência de livros que são um curso completo, um curso bem didático de astrologia, e aqui ele foca, né, os dois aqui focam as duas aqui elas focam na questão dos relacionamentos, né, e quase sempre assim, falando dos relacionamentos afetivos, mas quando se fala de sinastria, não é só relacionamento afetivo, é relacionamento de qualquer tipo. Bom, vamos lá. Bom, eu vou abrir aqui o livro, mostrar para vocês por dentro, e enquanto isso eu vou comentando um pouco mais. É um livro que não tem muita novidade, como eu já falei, em relação ao que é geral, mas ele tem muita coisa informando sobre cada signo e os relacionamentos que podem acontecer a partir dos signos e as características que esses relacionamentos vão acontecer, né? Então, ele difere da maioria dos livros de sinastria, né? Porque ele trabalha com quem, que trabalha com quem combina com quem, né, e tal. E, na verdade, esse é um manual que fala como lidar com as pessoas, né, em si. Então, mostrando as pessoas em várias circunstâncias. Por aqui no sumário você já vê, né, que cada signo só tem uma introdução breve, né, que a gente comentou já. E aí depois a gente tem cada signo dividido em trabalho, amor, amigos e família, e subdividido em vários itens para que a gente possa ter informações detalhadas sobre cada signo mesmo, né? Então a gente vê aqui que ele vai trabalhar com relacionamentos românticos, mas também dinâmica de trabalho, chefe e colega, amizades, relações familiares, pais e filhos e tal, mas sempre para cada signo destacando essas peculiaridades para que a gente entenda melhor. Coisa que já tem muitos livros que estão fazendo isso, mas esse aqui ele aprofunda, ele tem informações que aparentemente quando a gente olha logo parece daqueles livros superficiais, mas não. É um autor que realmente traz informações dentro do nível de A Linguagem Secreta dos Aniversários, que é um livro praticamente um best-seller, porque todo mundo conhece já ele como autor, e quando ele diz que esse é o livro que ele gostaria de ter escrito mesmo tendo partido a ideia de outras pessoas, você pode tirar uma ideia mais ou menos de que realmente ele se dedicou e conseguiu obter aqui um resultado bastante satisfatório. Aqui é a introdução, que só tem 2 páginas, que eu já comentei, né? E a partir daí começa Áries, trabalho, aí o chefe de Áries, como pedir aumento ao chefe de Áries, como dar mais notícias ao chefe de Áries, como providenciar viagens e ou entretenimento para o chefe de Áries. É um livro que tem essas notinhas aqui nas laterais, que eu acho bem interessante, porque elas destacam alguns itens do que está sendo dito. A tomada de decisões e o chefe de Áries, como impressionar e ou motivar o chefe de Áries, como fazer propostas e ou apresentações para o chefe de Áries. Aí vem o funcionário de Áries, que primeiro era o chefe, agora o funcionário. Como entrevistar e ou contratar um funcionário de Áries, como dar mais notícias ao funcionário de Áries ou demiti-lo, como viajar com o funcionário de Áries e entretê-lo, como confiar tarefas ao funcionário de Áries, como motivar ou impressionar o funcionário de Áries, como gerenciar, dirigir ou criticar o funcionário de Áries. Aí vem o título, o colega de trabalho de Áries. Olha só o nível de detalhes, né? Aí vem como pedir conselhos ao colega de trabalho de Áries, como pedir ajuda ao colega de trabalho de Áries, como viajar com o colega de trabalho de Áries e entretê-lo, como o colega de trabalho de Áries coopera com os outros, como impressionar e motivar o colega de trabalho de Áries, como persuadir e ou criticar o colega de trabalho de Áries. Aí vem o cliente de Áries, como impressionar o cliente de Áries, como vender para o cliente de Áries, sua aparência e o cliente de Áries, como manter o interesse do cliente de Áries, como dar mais notícias ao cliente de Áries, como entreter o cliente de Áries,
E aí o sócio de Áries, como montar um negócio com Mariano, como dividir tarefa com o sócio de Áries, como viajar com o sócio de Áries e entretê-lo, como gerenciar e dirigir. Às vezes fica até meio repetitivo, né? Porque as coisas não mudam tanto assim por se tratar de um sócio, um colega, um amigo, um parente. Como gerenciar e dirigir o sócio de Áries, como se relacionar com o sócio de Áries a longo prazo, como romper com um sócio de Áries, concorrentes de Áries, como enfrentar o concorrente de Áries, como superar o concorrente de Áries em planejamento, como impressionar pessoalmente o concorrente de Áries, como enfraquecer e superar o concorrente de Áries, guerras e relações públicas com o concorrente de Áries, o concorrente de Áries e a abordagem pessoal. Isso tudo que vocês viram até agora foi só a parte de trabalho. Aí vem o amor. Na parte do amor, o primeiro encontro com alguém de Áries, como paquerar alguém de Áries e como marcar um encontro, atividades sugeridas para o primeiro encontro de alguém de Áries, estímulos e desestímulos do primeiro encontro com alguém de Áries, o primeiro passo no primeiro encontro com alguém de Áries, como impressionar alguém de Áries no primeiro encontro, como dispensar alguém de Áries no primeiro encontro, par romântico de Áries, como conversar com o par romântico de Áries, como discutir com o par romântico de Áries, como viajar com o par romântico de Áries, o sexo com o par romântico de Áries, a afeição e o par romântico de Áries, o senso de humor e o par romântico de Áries. Aí vem o cônjuge de Áries, a cerimônia de casamento e a lua de mel com o cônjuge de Áries, o cotidiano doméstico e a vida de casado com alguém de Áries, as finanças e o cônjuge de Áries, a infidelidade e o cônjuge de Áries, os filhos e o cônjuge de Áries, o divórcio e o cônjuge de Áries, o amante de Áries. Como conhecer o amante de Áries, onde se encontrar com o amante de Áries, o sexo e o amante de Áries, como segurar o amante de Áries, como entreter o amante de Áries, como romper com o amante de Áries, ex-cônjuge de Áries, como fazer amizade com o ex-cônjuge de Áries, problemas para reatar com o ex-cônjuge de Áries, como conversar sobre questões do passado com o ex-cônjuge de Áries, como expressar afeto pelo ex-cônjuge de Áries, como definir o atual relacionamento com o ex-cônjuge de Áries, como compartilhar a guarda com o ex-cônjuge de Áries. E aí, por último, a gente tem amigos e família. O amigo de Áries, como pedir ajuda ao amigo de Áries, como se comunicar com um amigo de Áries e manter contato com ele, como pedir um empréstimo ao amigo de Áries, como pedir conselhos ao amigo de Áries, como visitar um amigo de Áries, comemoração, entretenimento com o amigo de Áries. Aí vem o colega de quarto de Áries, como dividir responsabilidades financeiras com o colega de quarto de Áries, a limpeza e o colega de quarto de Áries, convidados e o colega de quarto de Áries, festas e o colega de quarto de Áries, privacidade e o colega de quarto de Áries, como convencer sobre problemas com o colega de quarto de Áries, os pais de Áries, o estilo de disciplina dos pais de Áries, nível de afeto e os pais de Áries, questões financeiras e os pais de Áries, crise e os pais de Áries, feriados, reuniões de família e os pais de Áries, como cuidar dos pais de Áries idosos, os irmãos de Áries, rivalidade e proximidade com os irmãos de Áries, problemas passados e os irmãos de Áries, como lidar com os irmãos de Áries afastados, problemas financeiros, empréstimos, testamentos, etc., e os irmãos de Áries, feriados, comemorações, reuniões e os irmãos de Áries, como tirar férias com os irmãos de Áries, os filhos de Áries, o desenvolvimento da personalidade e os filhos de Áries, hobbies, interesses, planos de carreira para os filhos de Áries, a disciplina e os filhos de Áries, nível de afeto e os filhos de Áries, como lidar com as interações dos filhos de Áries com os irmãos, como interagir com os filhos adultos de Áries. Bom, aí começa tudo de novo com Touro, contendo os mesmos itens, talvez alguns um pouco diferentes, mas em geral a maior parte seguindo a linha que a gente viu agora, né? Então cada signo ele se desenvolve nessas três subdivisões, né? Trabalho, deixa eu lembrar aqui como é. A verdade é trabalho, amor, amigos e família. Então esses são os três itens que a gente vai encontrar sempre.
e depois várias subdivisões para cada signo, né? E cada subitem desse se subdivide, né, em mais tópicos, como vocês viram, né? Bom, e aí vocês veem que a ideia do autor é criar um estilo interativo, né, que possa servir para o caso específico da pessoa. Caberia muito bem em um programa, em um software, né, tentando abarcar toda essa complexidade das relações. Ele é um autor que foge do astrologuês, né, complexo, tentando utilizar termos bem mais simples do que os que a gente encontra nos livros que assim, complexificam de alguma forma a astrologia, trazendo termos mais complexos, né? Então, ele, claro, a gente obviamente fica se perguntando, não será que ele estereotipiza demais o signo? Mas a gente tem que entender sempre que qualquer livro de astrologia, quando descreve um signo, está falando do estereótipo daquele signo, daqueles que se caracterizam mais fortemente com aquele signo, mas a gente sabe bem que no mapa astral isso vai ser dividido com as posições de planetas em outros signos, e isso vai fazer com que a pessoa não seja 100% aquilo ali. Por isso que em alguns momentos, como conversar com um amigo, como interagir com um par amoroso, pode ser que não funcione do jeito exato como aquele signo que a pessoa tem, o signo solar, costuma ter um tipo de interação dessa forma, dessa ordem, porque nós temos vários signos, nós não somos só o signo solar. Então, por isso que, assim, muitas vezes para o afeto é mais importante a Lua, Vênus, Marte, nessas interações mais afetivas, mais próximas, mais calientes, mais de relacionamento de casal. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, porque a gente não está lidando com uma pessoa que tem só um signo solar. Então, essas questões de como conquistar, como conviver, como trabalhar com essas pessoas vão variar, e às vezes são combinações de vários signos, com combinações de planetas, combinações das interações que os planetas fazem, aspectos uns com os outros. Então, é importante a gente entender isso e ter em mente que isso é válido para esse livro, mas para a maioria dos livros que tratam, né, da astrologia e dos relacionamentos, né? Agora, é um foco muito importante na diversidade, na variedade de situações. Então ele tem um excelente design para essa interatividade. Então a consultabilidade, que é o termo que a gente poderia usar aqui, desse livro é perfeita, porque vocês vão encontrar subdivisões para achar a informação que vocês querem. Talvez pudesse ter até, eu já fico pensando assim, quem sabe pudesse o autor fazer um livro voltado para a parte terapêutica psicológica, né, da astrologia psicológica, porque também, tendo uma subdivisão dessa bem detalhada assim, seria muito útil para a gente entender os transtornos, as questões, os potenciais psicológicos que a pessoa tem, né? Então é interessante a gente usar o livro dessa forma aqui, entendendo primeiro, se perguntando primeiro o que é que a gente quer saber sobre o signo e buscando essa informação que vai estar cadastrada aí a partir do índice e depois subdividida em vários subitens, subtítulos, né? Vocês estão vendo aí como é um livro grosso, é um livro que trata detalhadamente do assunto dos relacionamentos, das várias nuances de relacionamentos que podem acontecer. E aí a pergunta é, vale a pena então adquirir um livro desse, já tendo vários livros de astrologia? Eu acredito que sim, porque uma pessoa que lê esse livro de maneira aprofundada vai poder ter um enriquecimento muito grande a partir da experiência do autor, né? Um enriquecimento de dados, de informações que a gente não encontra assim nesse nível de profundidade nos outros livros, né? Subdividido assim, desse jeito, mas também trazendo, né, ainda que um único parágrafo sobre cada problemática dessa, né, a gente vai encontrar isso com informações com base em dados que a pessoa, que o próprio autor, o Goldschneider, ele experimentou e obteve dados como esse aí pelas experiências dele com os consulentes dele, né? Então é isso, gente. Acho que é um livro que é válido e tem uma riqueza assim também de gráfica, tem umas ilustrações e tal, que ajudam também a tornar o livro mais agradável. Ele acaba sendo até mais grosso também, porque ele tem essa distância aqui, essas notinhas aqui que também ajudam a tornar o livro mais agradável, as ilustrações, né, a divisão em tantos itens aqui, né, que tratam de cada signo. Tudo isso torna o livro maior. Mas notem que da parte que é de cada signo, né,
Fora aí essa parte, a gente só tem aquela breve introdução de 2 páginas, né? E no final, acabou o signo de peixes, acabou o livro, e aí só vem a parte da ficha catalográfica que fica no final, coisa que me surpreende, assim, porque essa editora Vergara e Riba, né? Ela prefere colocar no final. Então, é isso aí. Astrologia de Nós Dois, como entender e melhorar cada relacionamento em sua vida, de Gary Goldschneider. Vale a pena, minha opinião é de que é um livro que vale a pena ter na nossa estante, né? Daqueles que gostam de estudar astrologia. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa resenha sobre o livro Astrologia de Nós Dois, um livro que realmente vai ser muito importante a gente ter na nossa biblioteca para estudar, aprofundar um pouco mais a questões específicas dos relacionamentos, como vocês viram aí, né? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações todas as vezes que a gente colocar vídeos como esse aqui no nosso canal, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. E um grande abraço.